Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso projeto Estude Comigo, tá bom? Vamos lá, hoje nós iremos estudar Direito Penal, a parte dos crimes contra a administração pública. Estaremos aqui lendo a letra da lei, falando algumas pegadinhas de prova que costumam a cair, tá bom? E é o que eu tenho dito, nós temos que ter intimidade com a lei. Altair, por que você faz estes vídeos com a leitura da letra da lei? Primeiramente porque todo concurseiro tem que estudar a letra da lei, porque os dados comprovam, são fatos. Aproximadamente 80% das provas, até as provas de alto nível, como promotor, juiz, cai letra seca da lei, cara. Então a gente tem que ter essa intimidade com a letra da lei. Primeiro ponto. Segundo, porque nos dias que eu estou sentindo muita dificuldade para estudar, eu não sei se com você é assim. Eu, por exemplo, nos últimos dias está muito difícil para eu estudar. Muito difícil. Eu não estou conseguindo estudar como eu estudo, né? São várias coisas, né? Muita responsabilidade e tal, tudo mais, mas são vários fatores que influenciam diretamente nisso. Mas hoje, o dia de hoje, para ser mais preciso, hoje eu não consegui estudar. Não consegui estudar, porque foi uma coisa, foi outra. Vieram fazer uma instalação aqui em casa, mesmo uma correria só. Só consegui fazer uma prova. Vou começar a dar o gás agora com vocês. Vou gravar esse vídeo, vou estar publicando hoje mesmo. Depois vou dar uma pausa, vou resolver algo aqui e já vou voltar para dar continuar aqui minha leitura, meus estudos. E ver se eu estudo daqui para de noite, pelo menos 3 horas líquidas. Porque é melhor um dia que você estudou ali 1 hora, 2 horas, do que um dia que você não estudou, tá bom? Então é isso, vamos pra cima. Então vai ter dia que vai estar difícil para eu estudar. O que é que eu faço? Eu me sento, coloco no YouTube, abro no meu canal e vou assistir as minhas aulas no acelerado, tá bom? Então é assim que eu faço, tá certo? Então vem comigo, vamos pra cima, vai dar tudo certo, confia no processo. Lembrando, dentro de 2 semanas vamos começar a publicar muitas aulas para o concurso da Polícia Penal do Ceará. Edital já está publicado, tá bom? E Guarda Municipal de Parnamirim, tá bom? Nós iremos chegar muito forte nesse concurso. Vai ter aulão de véspera para os 2 concursos. Nós vamos fazer materiais para esses concursos. Então confia que vai dar tudo certo. Faça a sua parte aí. Eu tô fazendo a minha aqui. Estamos no mesmo barco, tá bom? Então, se você não me conhece, meu nome é Altair de Lima Pereira. Sou policial militar. Sou concurseiro, concursando, aprovado em vários concursos públicos, tá bom? Estamos aí nessa pegada. Vem comigo. Deixa eu só fazer aqui um ajuste. Agora ficou melhor, né? Vamos lá. Acho que tudo certo. Vamos começar. Bom, então se inscreva no canal, vamos ver se a gente chega aos primeiros 10 mil inscritos. Então manda lá para aquele teu amigo que você sabe que estuda e diz, ó, se inscreve aí no canal desse cara, ele é muito gente boa, tal, nos ajuda nos estudos e tudo mais. Ajuda meu canal a crescer, tá? E curta o vídeo, porque quanto mais vocês curtem, eu entendo que vocês estão gostando. Vamos lá. E os nossos produtos estão aqui embaixo, tá? Nosso curso que vai servir para esses concursos aí, hein? Clica aqui embaixo, apenas R$ 89,00, tá bom? E os nossos materiais em PDF. Vamos lá? Dos crimes contra a administração pública. Dos crimes praticados por funcionário público contra a administração pública em geral. Peculato. Peculato é um crime que cai muito em concurso público e ele existe em 5 modalidades, tá bom? Então vamos lá. Apropriar-se o funcionário. Aí a gente vai fazer assim. Vai ter dias que eu vou estar só lendo, vai ter dias que eu vou estar lendo e comentando, vai ter dia que eu vou estar lendo, né, e fazendo breves comentários. É isso aí, tá bom? Então vamos aqui devagarzinho pontuar os principais crimes, aqueles que eu acho que cai muito em prova. Peculato é um dos principais. Apropriar-se, artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade, né, das facilidades que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Ok, então o artigo 312 fala sobre o peculato em 3 modalidades. O primeiro peculato é apropriar-se. Ele tem a posse do bem e se apropria para ele.
peculato apropriação. O segundo é o peculato desvio. Ele também tem a posse. Então, quando o funcionário público tem a posse, ele pode fazer duas coisas. Primeiro, apropriar-se, peculato apropriação. Ou então, desviá-lo, tá bom? Desviá-lo. Peculato desvio. Todos os dois têm a mesma pena, de 2 a 12 anos e multa. A título de prova, como é que eu faço para gravar? Peculato, concussão, corrupção passiva, corrupção ativa, todos eles têm a mesma pena, de 2 a 12 anos e multa, tá bom? Muitas bancas gostam de cobrar. Qual o detalhe que eu tenho que me apegar aqui? No peculato são 5 modalidades, então a gente já falou 2, vou falar uma terceira agora. Mas no peculato, apropriação e desvio, ele tem a posse do bem. Ademais, temos que ter em mente a ideia de que ele tem que ser funcionário público e este bem pode ser um bem público ou particular. Pode ser um computador da administração pública ou, no caso de um agente de investigação, ele pode apropriar-se de um celular do particular que está em sua mão, tá bom? Porque ele tem a posse em razão do cargo, tudo bem? É isso, né? Acho que as principais informações são essas. Depois eu tenho o que? O peculato furto. O peculato furto, ele não tem a posse. É o parágrafo 1º. Ele não tem a posse. Mas o que é que ele tem? Ele tem a facilidade que o fato dele ser funcionário público lhe proporciona, tá bom? Então, ele não tem a posse, mas ele tem a chave que entra no local em que fica guardada ali as coisas, tá bom? Então, aí é peculato furto. Tudo bem? É isso, né? Tranquilo? A mesma pena, tá certo? Show de bola. Então ele vai subtrair o que ele não tinha na posse dele, mas ele consegue acesso por ser funcionário público. Tudo bem? É isso. Depois nós temos o peculato culposo. Qual é o bizu de prova que salva muita gente na hora da prova? É que o único crime, vou repetir, o único crime contra a administração pública, neste caso aqui, praticado por funcionário público, que há na modalidade culposa, é o peculato. E o que é que nós vamos gravar? O peculato culposo, ele tem o benefício da reparação do dano. Se for posterior, reduz a pena da metade. Se for antes, extingue a punibilidade, beleza? Então, se for posterior, grava aí, só tá aí, tu tá falando de quê? Relaxa, vai dar certo. Se for posterior, no peculato culposo, reduz a pena da metade. Eu gosto de fazer assim nas minhas aulas, por quê? Porque o cara já fica na mente, né? Reduz a pena da metade. Se for antes, o que é que acontece? Extingue a punibilidade. Antes ou depois de que, Altair? Da sentença penal condenatória, tá bom? Transitada em julgado, tudo bem? E aí, ó, ele age por culpa, ele não quer o crime, tá? Ele apenas coopera culposamente. O que é a culpa, Altair? É uma ação imprudente, é uma ação negligente, é uma ação que contém imperícia, tá certo? Então, cuidado com isso. Peculato culposo. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 1 a 3 anos e multa. Detenção de 1 a 3 anos e multa. Então, cuidado, né? Falando sobre pena, ó, prevaricação, não é isso? Prevaricação. O que mais, Jesus? Peculato culposo e tem outro, hein? Tem outro. Corrupção passiva privilegiada. Todos eles são o quê? São ali pena de detenção de 3 meses a 1 ano, lembrando que na prevaricação tem a opção, na corrupção passiva tem a opção de só multa, né? Ou multa. É isso, né? É isso, show de bola. Estamos estudando, hein? Não tô dando aula, pessoal. Não tô dando aula, eu tô apenas estudando, tá bom? E se você estiver gostando, você deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, porque quanto mais pessoas comentarem e assistirem, aí eu vou entender que estão gostando e vou fazer mais vídeos, estudem comigo, tá bom? E daqui a pouco, quem sabe, eu começo a colocar outras matérias, exemplo de raciocínio lógico, administração, direito administrativo, tá certo? Vamos lá. Show de bola, né? Tranquilo? Ó, no caso de reparação, no caso do parágrafo anterior, que é esse aqui, ó, tá? Peculato culposo, a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a pena da metade. Tem que gravar isso aí. Ela vai meter um texto aqui, hein? Não, é da metade. Show de bola. Vou dar uma acelerada agora, hein? Não, eu explico todos os peculatos. Nos outros eu só leio, né? Os que mais caem em prova assim eu vou e falo. Aí eu tenho peculato mediante... Então aqui, ó. 4 peculatos já falamos, né? Peculato apropriação, ele tem a posse. Peculato desvio, ele tem a posse. O bem é público ou particular. A pena é de reclusão de 2 a 12 anos e multa.
Depois eu tenho um peculato furto. Ele não tem a posse, mas ele consegue facilidade por ser funcionário público, ok? E aqui também é de 2 a 12 anos e multa. E aí eu tenho 3 tipos de peculato. Depois eu venho para o peculato culposo, que é o quarta modalidade de peculato. E aí ele concorre culposamente para que outro pratique o crime. Qual é o detalhe que a banca vai cobrar? Ou a banca vai cobrar a pena, que é detenção de 3 meses a 1 ano, ou ela vai cobrar isso aqui, que é campeão de prova, hein? Ó, a redução que ele vai ter. Cuidado! Se você está estudando também lá na parte de direito penal, a parte geral, você vai ver as pontes de ouro e as pontes de prata. Eu falo sobre isso aqui no meu primeiro vídeo, Estudo Comigo de Direito Penal. A gente fala sobre isso. Nos crimes sem violência ou grave ameaça, cabe reparação do dano, redução da pena de 1/3 a 2/3. Cuidado com isso, tá certo? Essa reparação aí, tá bom? Ela também cabe nos crimes contra a administração pública, se não ocorrer com violência. A exemplo do peculato, tá bom? Cuidado com isso. Mas aí o peculato culposo tem um benefício de que, se ele reparar o dano até a sentença irrecorrível, neste caso, ele vai ter o que, Altair? Ele vai ter a extinção da punibilidade. E se for posterior à sentença irrecorrível, reduz a pena, ó, faça assim, ó, para você se lembrar, da metade, beleza? Da metade. Cuidado, a reparação do dano lá na ponte de prata, não é isso? Lá em cima, lá no início, na verdade, artigo 15, né? Eu acho que é por aí. O que é que nós temos? Nós temos que até o recebimento da denúncia. Cuidado para não confundir, para quem está estudando processo penal, que o oferecimento da denúncia, tá certo? É a questão da retratação pelo Ministério Público. Quem está estudando sabe o que eu estou dizendo. São os feelings, né? Que a gente tá aqui só dando o toque para cada um de vocês. Vamos acelerar? Artigo 313. Apropriar-se o peculato mediante o erro de outrem. Cuidado com isso, hein? Cai muito. Apropriar-se o funcionário público ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, é o segredo, hein? Ele recebeu mediante o erro de outrem. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que é que eu penso? É a mesma pena de furto. Eu penso, é a mesma pena do furto, tá bom? Qual é a ideia aqui? Ele não foi atrás. Não tem a malícia inicial dele. O dinheiro chegou até ele. O bem chegou até ele. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Pô, vou ficar com isso aqui para mim, tá bom? Então, por isso que a pena é mais branda, tá bom? Tá bom? Beleza? Show de bola. Aí, ó, inserção de falsos dados em sistema de informações. Cuidado, cai muito esse aqui. Ou esse aqui também cai bastante, tá? Inserir e facilitar o funcionário autorizado. O funcionário autorizado. Por isso que a pena é muito mais grave. É reclusão de 2 a 13 anos. Por quê? Porque esse funcionário aqui, ó, inserção de dados falsos em sistema de informações. O funcionário, ele é autorizado, a responsabilidade está nas mãos dele, tá bom? Por isso que é tão grave. Por que, Altair, tu tá falando isso? Bom, porque a banca vai jogar o 313A e vai dizer que é 313B, tá bom? Que é a modificação ou alteração não autorizada em sistema de informações. Cuidado, ela vai querer confundir isso aí, mas não tem como errar não. Não autorizado, ou seja, o cara não é autorizado. A pena é mais branda. Aqui, ó, detenção de 3 meses a 2 anos. Aí se resultar a pena, né? Tem um detalhezinho aí, né? Tem que questionar o aumento. Tá bom? Vamos lá. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente os dados corretos no sistema de informatizados ou de bancos de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si ou para outro, ou para causar dano. Lembrando, tem que ter... Gente, isso aqui não existe na modalidade culposa. Ele tem que ter uma finalidade específica. A sua finalidade é receber algum benefício indevido ou para causar dano à administração pública. Tudo bem? Reclusão de 2 a 12 anos. Lembrando, ele é autorizado a fazer isso. Depois tem o B. Modificação ou alteração não autorizada em sistema de informações, tá certo? Modificar ou alterar o funcionário, tá vendo? Ó? O funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente, beleza? D, né? Pena, detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. As penas são aumentadas de 1/3 até a metade. Tem que gravar isso aqui, né? Raramente cai em prova, mas vai que. Se da modificação ou alteração, traz aqui, ó, dano para a administração pública ou para o administrado, tá bom? Ou para o administrado. Extravio, sonegação ou inutilização de livro ou documento. Aqui tem que ser, ó, de forma dolosa, mais uma vez, dolosa, tá certo?
extraviar livro oficial ou qualquer documento de que tem a guarda em razão do cargo, sonegá-lo ou inutilizá-lo total ou parcialmente. Cuidado. Ele rasgou lá a metade do livro por querer. Ele molhou lá o livro por querer. Uma parte. Total ou parcialmente, né? Às vezes cai em prova dizendo que é só total. Não, total ou parcialmente. Reclusão de 1 a 4 anos se o fato não constituir um crime mais grave. Não constitui um crime mais grave. Emprego irregular de verbas ou renda pública é uma coisa que a gente acha que é muito grave, mas simplesmente a pena é de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Por quê? Porque aqui não é assim uma corrupção. Ele deveria empregar as verbas na educação. Aí ele vai e colocou na segurança pública. É mais ou menos isso, tá? Cuidado com isso. Dá as verbas ou renda pública aplicação diversa daquela estabelecida em lei. Opa, campeão de prova aqui também, ó. Concussão. Exigir. O núcleo do tipo é o quê? É exigir. É uma exigência e não tem violência ou grave ameaça. Tá bom? Não tem violência ou grave ameaça. Se tiver violência ou grave ameaça, pode aí configurar uma extorsão, tá bom? Uma extorsão. Cuidado com isso. Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. Dela é um anafórico que retoma o que? Função. Recebeu o que, Altair? Uma vantagem indevida. Reclusão de 2 a 12 anos em multa. Então, tranquilo, né? Concussão é exigir. Vai estar na prova falando uma exigência. Exigiu. Concussão, tá bom? Concussão. Reclusão de 2 a 12 anos. Aí vem excesso de exação. Tem que tomar cuidado com excesso de exação, porque existem duas modalidades dele, tá bom? Cuidado. Ó, se o funcionário público exige tributo ou contribuição social de que sabe ou deveria saber ser indevido, excesso de exação. É o que? É o funcionário público exigir um tributo indevido, uma contribuição social indevida, que ele sabe que é ou ele deveria saber, tá bom? Aí, ó, é reclusão de 3 a 8 anos. Reclusão de 3 a 8 anos. Ele tá, gente, presta atenção, ele tá só fazendo a exigência desse tributo. Porque se ele exigir e ficar para si, aí configura outro crime, tá bom? Se ele desviar esse dinheiro, aí é outra situação, tá certo? Vai responder por concussão. Ó, ou quando o tributo for indevido. Ah, tá, o tributo é devido. Mas o que é que ele fez? Ele empregou um meio vexatório. Ou então meio gravoso. Na cobrança. Emprega na cobrança um meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Tem que tomar cuidado. Excesso de exação não é a mesma pena de concussão. Embora o excesso de exação seja um tipo de concussão, não é a mesma pena. Concussão é de 2 a 12 anos e multa. É exigir para si ou para outro, direto ou indiretamente, uma vantagem devida em razão da função, no exercício da função ou antes de assumi-la, mas desde que seja em função dela, tá bom? Então, nesse caso, nesse caso, é concussão. O excesso de exação é uma modalidade, é um tipo, né? É um tipo de concussão. Só que é um tipo especial. Por quê? Porque é uma contribuição social indevida. Ou se for devida, ou um tributo, né? Se forem devidos, neste caso, ele emprega um meio vexatório. Aí é de 3 a 8 anos e multa. Agora, presta atenção. Isso aqui já caiu, acho que foi no simulado e eu errei. Sei lá, foi uma coisa assim, caiu aí no simulado que eu fiz. Que é uma pergunta bem diferente e eu acabei errando. Ele dizia exatamente isso, algo muito parecido com isso. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, aí lá dizia assim, ele vai responder pela pena de... Ele vai responder como se fosse por concussão, uma coisa assim, sabe? Foi uma redação até eu achei meio mal feita, mas enfim, era isso. De 2 a 12 anos. Por que, Altair? Porque ele empregou o meio vexatório, mas aí o que foi que ele fez? Ele desviou. Ou então ele cobrou lá na moral, né? Cobrou lá no padrão que a própria lei diz, mas aí ele desviou, tá certo? Cuidado com isso. Eu achava que era peculato, uma coisa assim. Tá bom? Estranho, né? Redação estranha. Porque se ele cobra devidamente e tem o bem lá, né? Ele tem a posse em razão do cargo, pô. Ele não desviou? Aí eu coloquei que era peculato desvio. Não. Mas eu acho que é por causa da especialidade. Altair, o que é que tu tá falando? É sobre aula de princípios. Tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre aulas de princípios. Aí depois o corrupção passiva. O que é que eu vou gravar de corrupção passiva? Sim, só lembrando, né? Concussão, excesso de exação são crimes formais. Não precisa daquele resultado material para que se consuma, ok? Ele fica consumado a partir do momento da exigência. Já o crime de corrupção passiva, não.
ele tem duas modalidades formais, melhor, isso, duas modalidades formais e uma modalidade material. Porque o crime de corrupção passiva, ele simplesmente se configura quando o cara solicita uma vantagem indevida, aceita a promessa de uma vantagem indevida, ou então ele recebe uma vantagem indevida. Na modalidade solicitar e aceitar a promessa, já está consumado o crime, independentemente dele receber ou não a vantagem indevida. Entretanto, se ele recebe uma vantagem indevida, a exemplo de dinheiro, ok? Neste caso, nós temos uma modalidade uma modalidade material, que só vai se consumir a partir do momento que ele de fato receber. Tudo bem? Eu poderia me estender um pouco mais nisso aqui. Dar um exemplo de uma carta, uma solicitação por via da carta, que nesse caso poderia ser configurar uma modalidade material, tá bom? Um envio da vantagem devida via correspondência, né? Que é essa modalidade de recebimento só iria se consumar, só se consumaria se ele recebesse de fato. Enfim, caberia tentativa. Os crimes formais cabem tentativa? Não cabe tentativa, tá bom? Então, eu poderia me aprofundar nisso aqui, mas nós temos vídeos aqui falando sobre isso e hoje a finalidade não é essa, a finalidade é ler a letra da lei, tá bom? Então, hoje aqui vai ser um vídeo mais rápido, mas a gente vai bater os principais crimes. Aí você vai assistir uma, duas vezes, vai ficar fera e não vai errar nada disso. Então, gravou, né? Corrupção passiva, você vai dizer, corrupção passiva tem 3 modalidades. Solicitar uma vantagem indevida, receber uma vantagem indevida ou então aceitar uma promessa de uma vantagem indevida. Nestes casos, nós temos configurado o que? O crime de corrupção passiva. A corrupção passiva é o funcionário público praticando crime contra a administração pública. A corrupção ativa é o particular que ativamente vem cometer um crime contra a administração pública. É quando ele oferece uma vantagem devida ou promete uma vantagem devida, falo do particular. O particular oferecendo ou prometendo uma vantagem devida, temos configurado o crime de corrupção ativa. Mas se for o funcionário público, tá bom? Então é corrupção passiva. Logo, o funcionário público, no exercício da atividade na qualidade de funcionário público, não pratica corrupção ativa. Isso aí já mata o cara na questão, tá? Isso aí o cara já elimina as questões lá. Beleza? Acho que já estamos entendidos, né? Vantagem indevida no exercício do cargo ou fora, mas em razão do cargo, tudo bem? É isso. Corrupção ativa, artigo 317. Solicitar, receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, da função. Receber o quê? Uma vantagem indevida. Melhor, solicitar uma vantagem indevida. Receber uma vantagem indevida. Ou aceitar, já é outra modalidade, aceitar a promessa de tal vantagem, a vantagem indevida. Tá bom? Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Vamos repetir? Corrupção passiva, corrupção ativa, concussão e inserção de dados falsos em sistema, tá? Nesse caso, pelo funcionário autorizado, nesse caso é reclusão sempre de 2 a 12 anos e multa. De 2 a 12 anos e multa. Aí nós temos que tomar cuidado com o aumento de pena, tá? O aumento de pena é de 1/3 se em razão da vantagem devida ele deixou de praticar aquele ato ou praticou, tá? Ou o praticou, esse aqui é um pronome que faz referência aqui ao próprio ato em si, de forma indevida ou contra leges, contra a lei, tá bom? Aí aumenta de 1/3. Isso aqui vai estar em outros dispositivos da lei, tá bom? Ó, a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou então o pratica infringindo o dever funcional, aumento de pena de 1/3. Chove em prova, hein? Chove em prova. Por fim, parágrafo 2º. No parágrafo 2º, nós temos o quê? Nós temos aí, no parágrafo 2º, não tá fácil, pessoal, não tá fácil. Eu tô gravando poucos vídeos, pronto. Hoje mesmo eu tentei começar a gravar a segunda parte de lei de improbidade administrativa. Tô gravando um vídeo para vocês de lei de improbidade administrativa. Aí já gravei a primeira parte. Eu comecei a gravar a segunda, agora de manhã.
Não consegui. Menos de 2 minutos eu parei, minha garganta começou a doer. Assim, eu tô mal mesmo na garganta, porque é difícil o ar-condicionado, a questão de eu estar falando sempre. Eu ainda não tô recuperado dessas cargas que eu recebi de várias semanas gravando aula, fazendo correção de redação, disso e daquilo, né? Dormindo tarde, acordando cedo, mas Deus é bom. Deus é bom. Estamos aqui na labuta e a vida é assim mesmo. Vamos pra cima, estamos vivos, ó. Respirando, eu sei que tá difícil, mas a gente vai conseguir, cara. Minha irmã, a gente vai conseguir. Lá no final a gente vai levantar a bandeira da vitória. Deus vai dar a vitória, gente. Amém? Creia nisso, tá bom? Vem comigo. Vamos lá. Ó, aqui nós temos a modalidade privilegiada. O privilégio já implica numa pena muito mais branda. O privilégio lá no homicídio traz uma redução de pena. No furto traz 3 benefícios, né? O furto privilegiado. Tá bom? E aí nós temos o quê? Nós temos o privilégio na corrupção passiva. Aí vai cair assim, porque este é o nome deste crime. Corrupção passiva privilegiada. Corrupção passiva privilegiada. Não há na corrupção passiva privilegiada o que? Vantagem indevida, mas há um pedido ou uma influência e por isso ele deixa de praticar o ato. Por isso que a pena é detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Não é isso? Tá bom? Ó, prevaricação, corrupção passiva privilegiada e peculato culposo. Pena detenção de 3 meses a 1 ano. Tá bom? E no peculato e na corrupção passiva privilegiada tem a opção de ser só a multa ou multa. Tá bom? Então, ó, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração do dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tranquilo? Então, cuidado com a corrupção passiva privilegiada, tá bom? Cuidado com o aumento de pena também de 1/3, apenas 1/3, se ele deixa de praticar o ato. Facilitação de contrabando desse caminho também é um crime, né? Próprio. Facilitar com infração do dever funcional. É o policial federal, é o agente lá da Receita Federal, o funcionário público da Receita Federal, tá bom? Cuidado com isso. Certo? Lembrando, funcionário público é o 327, né? Ou não? 327. Quem é o funcionário público? Não importa se eu estou temporariamente por um dia, se eu estou recebendo dinheiro ou não, tá bom? Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce emprego, cargo ou função pública. Qual é o detalhe que cai em prova? Diz que é transitório, aí não é funcionário público. Não, pode ser efetivo, pode ser transitório. Posso estar como um dia, o mesário lá está um dia lá, ele pode cometer esse crime contra a administração pública na qualidade de funcionário público. Tudo bem? Ademais, não importa se ele recebe ou não remuneração, viu? Com ou sem remuneração. Cuidado com isso. E lembrando que são para efeitos penais. Ter o funcionário público por equiparação, equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço público contratada ou conveniada para execução da atividade típica da administração pública. Quais são as atividades típicas da administração pública? Educação, saúde, segurança, tá bom? Isso aqui cai muito em saúde, né? Aquela empresa privada lá que foi chamada para trabalhar junto com o SUS, por exemplo, tá bom? O médico público que está trabalhando temporariamente no SUS, tá certo? Cuidado com isso. A pena será... Aí sim, esse aumento de pena aqui chove em prova, tá? Ô Jesus, que cai na minha prova. Por quê? Porque aqui estão a administração direta e indireta, salvo autarquias. Salvo autarquias. Aí eles colocam autarquias também. E aí a questão tá errada. É um aumento de pena para os diretores, tá certo? Ocupante de cargo, comissão, função de chefia, direção, tá bom? A pena será aumentada da terça parte, 1/3, né? Quando os autores dos crimes previstos neste capítulo forem ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta. Quem é a administração direta tá aí? São os entes federativos. União, estados, Distrito Federal e municípios. A administração direta, tá? Cuidado com isso. Aí eu tenho a administração indireta, que são quem? As autarquias, fundações públicas instituídas pelo poder público e as estatais, tá bom? Que são as empresas públicas e sociedades de economia mistas, também são chamadas de quê? São chamadas aí de entidades da administração pública indireta. Cuidado com isso, tá bom? Então,
todos eles, ó, todos estes que trabalham, ó, no cargo de comissão ou função de direção ou assessoramento, ó, no órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Não há autarquias aqui. Então, se um diretor, tá bom? Da autarquia comete o crime, ele não vai ter o aumento de pena. Por que, Altair? Por causa do princípio da legalidade. Vai cair assim na sua prova. Devido ao princípio da legalidade, não há legalidade, não há previsão legal. Então, nesse caso, não pode ter o quê? Analogia e malam partem, ok? Não pode ter analogia e malam partem, tudo bem? É isso aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Show de bola. Tô gostando, hein? Tô gostando, tô achando legal demais aqui. Beleza? Vem comigo. Ó, facilitar contrabando ou descaminho, né? Facilitar com infração do dever funcional a prática do contrabando ou descaminho. Não é ele praticar, é ele facilitar. Cuidado com isso. Reclusão de 3 a 8 anos e multa. Depois eu tenho prevaricação, também chove prova, tá? Eu vou explicar prevaricação junto com corrupção passiva para a gente não ter dúvidas aqui. Retardar ou deixar de praticar indevidamente, retardar ou deixar de praticar de forma indevidamente o ato de ofício, ou então praticá-lo contra a disposição expressa em lei, para satisfazer o interesse pessoal ou sentimento pessoal, o seu interesse ou o seu sentimento pessoal. Nesse caso, detenção de 3 meses a 1 ano e multa, tá bom? Então, não tem multa no peculato culposo. Pode ser ou multa na corrupção passiva privilegiada e detenção de 3 meses a 1 ano e multa na prevaricação. Cuidado, a prevaricação aqui é pelo sentimento ou interesse pessoal. A corrupção passiva privilegiada, ele vai ceder a pedido de outrem. Cuidado que se o parente do cara chegou ao lado dele e ficou lá ao lado dele, ele está sendo influenciado pelo seu parente. Altair, por que você está falando isso? Está parecendo uma aula hoje, né? Eu estou falando isso justamente por causa que já caiu em questão desse jeito. O parente dele chegava e ficava só lá do lado dele. Aí lá a questão vinha dizendo que era prevaricação. Não era. Era a influência de outrem, era a influência do parente dele. Por isso que ele deixou de praticar o ato. Era corrupção passiva privilegiada. Beleza? Cuidado com a corrupção, cuidado com a prevaricação imprópria. Eu vou repetir, hein? Eu vou falar e vou repetir. A prevaricação imprópria é um crime próprio. A prevaricação imprópria é um crime próprio. Por que próprio, Altair? Porque além de ser um funcionário público, por si só isso aí já seria um crime próprio, mas é próprio do exército, digamos assim, porque somente o diretor do sistema lá do penal, ou agente lá, que agora é chamado de policial penal, agora é policial penal, tá bom? Eu quis falar que antigamente era chamado de agente, né? Então, nesse caso, ele é polícia penal, ou agente, né? Agente em sentido amplo, porque não pode ser só o polícia penal, pode ser outro agente também, né? Que eu acho que está em lato sensu aqui, nesse caso. Isso aí não nos interessa. Mas o agente penal. O agente penal e o diretor penal, ele vai lá e facilita a entrada de aparelho de comunicação, rádio ou similar, tá bom? E a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano, de 3 meses a 1 ano. Deixar o diretor de penitenciária e ou agente público de cumprir seu dever de vedar ao preso acesso ao aparelho telefônico, rádio ou similar que permite comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Detenção de 3 meses a 1 ano. Cai muito em prova também, tá? Condescendência criminosa também chove em prova, cuidado. A advocacia administrativa também cai muito em prova. A condescendência criminosa, ele vai deixar de responsabilizar, melhor dizer assim, por indulgência. O que é a indulgência? Tá? É aquela pena, aquela compaixão por pena. Mas a palavra que vai cair na prova é indulgência. Artigo 320. Condescendência criminosa. Deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu uma infração no exercício do cargo. Ou quando lhe faltar a competência, ele não vai remeter para o superior. Ou quando lhe falta competência, não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Cuidado com isso, hein? A pena é bem branda. Advocacia administrativa, artigo 321, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário público. Olha, cuidado, tá? Caiu na prova uma questão muito interessante sobre isso. Falava mostrava lá que a condescendência criminosa
tem a questão de utilizar-se. É fundamental no patrocínio ele utilizar-se, ele valer-se da qualidade de funcionário público, tá certo? Ele tem que se valer, porque tá no tipo penal, né? Então é uma elementar do tipo. Olha que legal, massa, né? É uma elementar do tipo. Valer-se da qualidade de funcionário público. Então se ele patrocina interesse privado, mas não se vale da qualidade de funcionário público, já não é mais o crime de advocacia administrativa. Cuidado com isso. Então a advocacia administrativa, ele vai patrocinar, direto ou indiretamente, um interesse privado perante a administração pública. Ele vai se valer da qualidade de funcionário público. Lembrando que para ter essa pena aqui de detenção de 1 a 3 meses ou multa, tem que ser um interesse legítimo, porque se o interesse for ilegítimo, a modalidade é qualificada e aí será detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa, tá bom? Então cuidado com isso. A advocacia administrativa de 1 mês a 3 meses ou então multa. O interesse é legítimo. Se o interesse é ilegítimo, é advocacia administrativa qualificada, ok? Detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Já tinha ouvido falar sobre isso? Se não ouviu, aprendeu agora. Violência arbitrária, tá bom? Praticar violência, tá bom? Praticar violência no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Aí ele já responde para esse crime. Se a violência de fato aconteceu ali, aí ele responde além desse crime, ele responde a pena correspondente à violência. Digamos que ele cometeu uma lesão corporal de natureza leve. Aí ele responde por violência arbitrária, por ter, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, praticado a violência, tá certo? Aí ele responde detenção de 3 meses, detenção de 6 meses a 3 anos, além de responder pela lesão corporal grave, tá certo? Tá aqui, ó, além da pena correspondente à violência. Abandono de função, artigo 323, abandonar cargo público fora dos casos permitidos em lei, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Se resulta prejuízo à administração pública, ok? Prejuízo público, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Se o fato ocorre em lugar compreendido como faixa de fronteira, detenção de 1 a 3 anos e multa. Exercício funcional ilegalmente antecipado ou prolongado. Qual é a ideia aqui? Ele foi exonerado e aí ele se prolongou. Exonerado não, ele se aposentou, né? Aí ele se prolongou, beleza? Ou então, ele foi nomeado, tinha a data lá para ele começar, ele começou antes, ele antecipou, tá bom? É isso aí. Ou então ele foi nomeado para um cargo, né? Ele já era funcionário público, mas ele foi nomeado de forma interna, no boletim interno, para exercer um cargo de diretor. Aí ele ia começar no dia 1º de fevereiro, mas aí quando foi no dia 15 de janeiro ele adiantou, tá bom? Isso é crime. Isso é crime. Entrar no exercício da função pública antes de satisfeitas as exigências legais, tá bom? Ou continuar a exercê-la sem autorização depois de saber oficialmente que foi exonerado, como eu tinha falado, removido, substituído ou suspenso, né? Aqui não tem aposentadoria, tá? Então, eu não me lembro vamos até fazer essa retificação. Eu não me lembro de ter ouvido ou lido doutrina sobre aposentadoria, tá? Se eu não me engano, entra também a aposentadoria aí, mas vamos ficar com o que a lei diz, né? Exonerado, removido, substituído ou suspenso. Detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Violação do sigilo funcional. Artigo 325. Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo, cuidado com isso, e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constituir um crime mais grave. Tá bom? Nas mesmas penas incorre quem permite, facilita, mediante atribuição, né? Atribuição dele, fornecimento e empréstimo de senha ou de qualquer outra forma, o acesso de pessoa não autorizada a sistema, né? O acesso, a preposição aqui, o acesso, quem tem acesso a, né? Concordância nominal aqui, tá? Essa frase advém desse termo aqui. O acesso a sistema de informações ou banco de dados da administração pública, tá bom? E se utiliza indevidamente de acesso restrito. Parágrafo 2º. Se a ação ou omissão resulta dano à administração pública ou para outrem, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Reclusão de 2 a 6 anos e multa. É a violação do sigilo funcional, modalidade qualificada extremamente pesada, tá bom? E tem que ser assim, tá certo?
reclusão de 2 a 6 anos e multa. Depois eu tenho violação de sigilo de proposta de concorrência, que está voltado ali aos crimes quando vai envolver licitação, por exemplo, né? Ó, devassar o sigilo de proposta de concorrência pública, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Por fim, mais uma vez, funcionário público, já falamos sobre isso, vamos apenas ler para reforçar esse conhecimento recebido. Considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal ou quem trabalha para a empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada. É convênio ou contrato, né? Para execução de atividade típica da administração pública. Parágrafo 2º. A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos no caput deste artigo forem ocupantes de cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. O legislador se esqueceu aqui das autarquias, por isso que as autarquias não entram aqui devido ao princípio da legalidade e também do princípio da analogia, da vedação, analogia in malam parte. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar com vocês aqui hoje para estudar. Caramba, gostei, hein? Gostei, foi muito bom. Eu acho que foi produtivo. Se você gostou, deixa aqui o seu comentário e fale de qual cidade você está me assistindo para eu mandar um beijão para você e para sua cidade. Não deixa de me seguir lá na rede social Altair_Lima, tira aquela foto, me marca lá para eu repostar. Tô passando esses dias aí sem utilizar o Instagram, são apenas mais 2 semanas e depois já voltarei a utilizar a rede social normalmente, tá bom? Quer falar comigo? Entra lá, tem o meu contato, tem meu WhatsApp lá também. Você também pode mandar um e-mail para mim, estarei respondendo. prof.altair_limapereira@gmail.com. Cara, muito bom estar com vocês aqui, viu? Gostei demais, espero que vocês estejam gostando desse projeto Estude Comigo. Polícia Penal do Ceará, Guarda Municipal de Parnamirim, Polícia Federal, Rodoviária Federal. Vamos junto que a gente vai abraçar e vai vencer todos esses combates. Nós iremos vencer todos esses combates. Beleza, pessoal? Tamo junto, que Deus abençoe. Deixa o teu like, se inscreve no canal, hein? Retiro é bomba e é granada. Valeu, pessoal. Tamo junto.